eu sou Larissa Mesquita, da área ambiental do Grupo Três Corações. E estou aqui para fazer o Cafeína Cast junto com o Murilo e a Letícia. Por favor, se apresentem. Larissa, obrigada mais uma vez pelo convite, um prazer participar com vocês. Eu sou Letícia Caroline Mel, sou consultora em sustentabilidade ESG e trabalho há algum tempo, alguns anos, na verdade, ajudando as empresas nessa missão de integrar a área de ESG, criar e integrar a área de ESG com também a área de inovação. Obrigado, Larissa. Eu sou o Murilo Aguiar, eu sou também da área de meio ambiente da Três Corações e atuo dentro dos programas e projetos de logística reversa de embalagens, cápsulas e eletrônicos. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. E eu queria começar com o Murilo inicialmente e saber do Murilo. Murilo, explica para a gente, assim, de forma simples e objetiva, o que é a sigla ESG. ESG vem do inglês, Environmental, Social e Governance, e falando um pouquinho de cada uma dessas siglas, quando a gente fala do environmental, que é o ambiental, nós comunicamos ali um pouco de como que o empreendimento, a empresa, no caso aqui a Três Corações, trabalha os seus recursos naturais, a sua preocupação com o planeta. E indo para o social, né, o social, nós temos muito em foco aí a preocupação também com os colaboradores, com o público externo, principalmente com os nossos consumidores também, que é o foco da Três Corações, e como a gente consegue impactá-los de uma maneira positiva. E na governança nós temos muito envolvimento ali com ética, transparência nos nossos processos, no que a gente comunica interna e externamente também, para que a empresa possa se manter de uma forma firme no mercado, né, e levando ali informações claras para as pessoas. Perfeito, muito bom. E olhando para esse conceito, né, Letícia, de ESG, e pensando na frente de inovação, normalmente elas são tratadas de formas separadas. Uhum. Hoje se fala muito de ESG e inovação, mas normalmente elas são trabalhadas de forma paralela. Mas como a gente consegue desenvolver esses 2 temas de uma maneira que um possa contribuir no outro, dentro de uma companhia, principalmente uma companhia tão grande como a Três Corações. Sim. Você sabe, Lara, que o Murilo definiu bem, né, o que que é o ESG, a questão das três letrinhas, né, do ESG. E a verdade é que quando a gente começa a ter esse olhar dentro da empresa para o E, para o S, para o G, a gente tem esse cuidado de saber quais questões sociais, ambientais e de governança que podem impactar o nosso negócio e, portanto, precisam ser trabalhadas pela empresa, e da mesma forma, quais questões sociais e ambientais que a empresa, enquanto negócio, pode acabar impactando. E aí a gente começa a trazer um olhar muito novo de temas que são desafiadores para dentro da empresa, e começa a ter a percepção de questões e temas que muitas vezes ainda não eram pensados dentro dos negócios, mas para que a gente consiga ter os nossos negócios evoluindo, crescendo de forma sustentável e continuando sendo perenes, né, no tempo, permanecendo no tempo, a gente precisa ter esse olhar, porque esse olhar vai trazer riscos e oportunidades para o nosso negócio continuar. E por que eu falo isso? Que quando a gente começa a descobrir esses nossos novos desafios, é natural que a gente precise de inovação para saber como é que a gente vai lidar com essas novas questões, como é que a gente vai superar essas novas questões. Então, a gente fala muito dentro das áreas de ESG que a gente precisa ter metas aliadas às questões sociais que descobrimos que pode trazer repercussão para o nosso negócio. Metas aliadas a questões ambientais que vão impactar o nosso negócio. Então, olha, num curto período de prazo eu preciso melhorar tanto, num médio período de prazo eu vou melhorar tanto, tal, tal, tal. Mas como eu vou melhorar? A área de inovação é Sim. essencial para nos ajudar como a gente vai melhorar. E ainda mais que são temas, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, que às vezes não só internamente são temas novos, mas em toda a sociedade são temas novos e desafiadores, né? Então a gente vai falar de logística Sem reversa, de dúvida. reciclagem,
A nossa sociedade ainda está buscando cada vez mais soluções e para isso, a tecnologia é essencial, né, nessa base de soluções, para esses temas que são desafiadores como um todo. Então a gente trabalha o SG junto com a área de inovação, principalmente para nos ajudar a solucionar esses desafios que não são fáceis, são complexos e que dependem de integração de várias áreas de dentro da empresa, depende da participação de várias pessoas de fora, de parceiros de negócio, de fornecedores. Então, assim, são áreas que precisam caminhar junto para a gente conseguir realmente ter o ESG dentro do nosso modelo de negócio, dentro da nossa empresa, para a gente conseguir trazer esses riscos e oportunidades, saber como eles vão impactar os nossos negócios ou como eles vão melhorar a gente desenvolver os nossos negócios. Sim, sim. Olhando para essa visão de inovação e ESG, com tantos desafios, né? Hoje a Três Corações, ela tem os 3 pilares do ESG, e para atender e definir estratégias, a gente definiu 10 alavancas. Então a Uhum. gente tem 2 de governança, a gente tem 5 do social e tem 3 para o ambiental. Uhum. Então, o nosso desafio agora é falar um pouquinho aí de exemplos, e aí eu queria trazer um pouquinho, Letícia, da sua experiência de mercado, Uhum. de exemplos, né, e trabalhos que você já vem percebendo, eh, de como a gente poderia tratar alguns temas, que são temas que também são relevantes para o nosso negócio, né. Então, Uhum. dentro da frente ambiental, vamos começar por ela. Sim. Uma das alavancas é economia circular. Uhum. Então, é um grande desafio quando a gente fala aí sobre gestão de resíduos, desenvolvimento de embalagens, enfim. Então, eu queria te escutar um pouquinho sobre esses desafios e como a inovação pode contribuir para que essa alavanca Uhum. do pilar ambiental possa ser desenvolvida. Sim. A economia circular, junto com a inovação, vem transformar, vem trazer diversas soluções, vem criar novos produtos. Então, a gente vê, por exemplo, resíduos de um setor de alimentos sendo usados para um setor de beleza. Vamos, algo aqui, um resíduo da casca do açaí sendo usado para fazer produtos de beleza. A gente vê, vamos para um negócio menorzinho, a gente vê pão de uma grande padaria sendo usado para fazer cerveja para outra empresa. Então a gente cria novos produtos e novas soluções dentro da área de inovação. E sob o ponto de vista de desafios, eu acho que um grande exemplo que a gente pode falar, até porque a pauta de resíduos, eu acho que é um dos desafios maiores dentro do E, né, ambiental, a gente tem a questão de logística reversa, né? É super desafiador, tanto você internamente, aqueles produtos, os resíduos produzidos dentro das indústrias, quanto os resíduos pós-consumo, a gente conseguir inserir esses resíduos, não, eles deixarem de ser lixo para virarem produtos ou subprodutos em outras cadeias, né? E entrar dentro da economia circular. Então a gente tem muitos estudos e muitas inovações vindo para conseguir solucionar esses desafios. Então, por exemplo, vocês, né, o grande desafio que vocês vivem de conseguir impulsionar uma logística reversa para o setor, para os resíduos, as cápsulas, né, dos cafés. Então, além de outras, né, de outros resíduos que vocês trabalham ali. Mas se a gente não tiver processos inovadores que nos ajudem a solucionar essa questão da logística reversa, como é que a gente vai trabalhar? E da onde que vem esse processo de inovação? Vem dessa união da área de SG com a área de inovação. Então, assim, existe um mundo de inovação e de soluções, tanto de produtos quanto de serviços surgindo fora das empresas, vindo com inovações trazidas por startups e etc. Mas existe a inovação dentro da empresa também para tentar solucionar esses desafios ambientais. Então, acho que a pauta de como transformamos produtos, resíduos em produtos internamente é super interessante. Como é que a gente faz essa logística reversa? E, claro, existem outros tipos de inovação relacionadas a embalagens, então como que a gente simplifica os materiais das embalagens para que a gente consiga desenhar novas embalagens que sejam mais recicláveis,
como é que a gente desenvolve novos materiais, embalagens, né? Será que a gente usa um plástico feito de um material que seja compostável, de um alimento como mandioca, como milho, como tem algumas soluções? Então, enfim, tem vários temas ali Sim, dentro, né, só falando do ambiental, que são grandes, desafios. Mas a pauta de resíduos certamente é uma das que mais, trazem, assim, deixam as empresas de cabelo em pé e deixa o setor de inovação empolgado para buscar soluções, né. sim, sem dúvida. Vou até aproveitar para citar um pouco de algumas ações que a gente tem, não sei se todo mundo conhece, mas a gente tem, por exemplo, hoje a gente, nenhum resíduo da indústria de milho que a gente tem em Mossoró, ele vira resíduo de fato. Sim, Todo o produto ou subproduto do processo, ele vira uma matéria-prima para uma legal. nova indústria, né? Ou ele é um Uhum, produto nosso, ou ele vira matéria-prima para uma nova indústria, seja para uhum, ser transformado em ração, seja para ser transformado em outros produtos, né? A gente tem também, por exemplo, a reciclagem dos flexíveis, que é uma embalagem complexa, multicamadas, né? Que não são em todos os lugares que a gente consegue reciclar. A gente tem essa cadeia de fornecedor que é um pouco mais difícil de conseguir. A gente tem, por exemplo, no Ceará, um fornecedor pertinho que transforma esse material em madeira plástica. Então, cem uhum, por cento do material é transformado em madeira plástica. A gente tem um em Natal que transforma em telhas ecológicas. Então, uhum, a gente tem essas tecnologias, né? E a gente desenvolve também fornecedores, uhum, fomenta a cadeia, né? sim. Mas falando um pouquinho sobre logística reversa, eu vou convidar o Murilo agora para falar, Murilo. Então, eu queria só que você trouxesse um pouco sobre o programa de logística reversa, como ele funciona, como é que qual é o status dele hoje, para quem não conhece ainda, né? É, e assim a gente poder fazer esse elo da fala da Letícia com o que a gente vivencia no nosso dia a dia, na nossa rotina hoje dentro do grupo. Sim. Quando a gente fala de logística reversa, na Três Corações, como qualquer outro fabricante, importador, e revendedor, nós fazemos parte de uma cadeia de resíduos e a gente precisa compensar esses resíduos colocados no mercado. Então, existe legislação para compensação de embalagens em geral, papéis, plásticos, metais e também de eletrônicos, né. E a Três Corações, ela além de cumprir essas metas legais ano a após ano, nós ultrapassamos essas metas. Isso demonstra o quanto o grupo ele é preocupado não só com o cumprimento legal de meta, mas também, com o tudo que ela está envolvida, né, com os consumidores, com essa questão de colocar produtos no mercado e fazer essas vendas, de uma forma consciente, a Três Corações busca fazer esses cumprimentos além do necessário. E aí um dos programas que nós temos que é muito conectado com inovação, é o de logística reversa de cápsula, né, coleta de cápsulas. Desde 2017 esse programa ativo dentro do grupo. Nós iniciamos com alguns estados, que nós chamamos de entidades, né, e até que nós conseguimos chegar em 12 entidades, 12 estados, mais o Distrito Federal, né, em 2025 nós temos esse número, com mais de 800 PEVs no país, cuidando dessa logística mesmo, né, desde colocação de um display de coleta, né, de um ponto de entrega voluntário, até a logística dessa coleta, destinação final dessas cápsulas, que têm diversas finalidades, né, transformação em novos produtos, vaso de plantas, no próprio display de coleta de cápsula, que também é uma inovação, né, nós conseguimos transformar a cápsula no próprio instrumento que coleta. Então, nós temos esse programa atuando já desde 2017, fazendo com que as pessoas possam depositar suas cápsulas nesses pontos de varejo, de empresas e comércios em geral, e fazendo que a gente consiga coletar esse resíduo e dar novas utilidades para eles. Muito bom. Bom, gente, eu devo admitir que esse é um dos programas que é um dos queridinhos da nossa frente, né, da nossa área. E eu, em especial, eh,
participei desse processo de instalação do programa, que tem esses 800 pontos, e a gente começou bem pequeno, em Fortaleza, em São Paulo, e hoje a gente está atuando aí, tem uma boa abrangência, e ainda, para além desses pontos, né, a gente também consegue atender clientes que estão em outras capitais, em outros locais, através dos correios, enfim. Então, a gente também abre aí outras frentes, dependendo da demanda do nosso consumidor. Então, é muito Sim. bacana esse programa e a gente tem um compromisso muito sério em garantir a destinação, enfim. Uhum. Mas, voltando aqui para o nosso tema ESG, e saindo um pouquinho do tema ambiental e se aprofundando e mergulhando nas frentes social e governança, eu Uhum. queria trazer da Letícia uma visão de. E aí, voltando lá para as alavancas, né, pensando aqui sobre as alavancas do social, a gente tem algumas alavancas que estão relacionadas com o público interno e com o Uhum. público externo. Sim. Mas tem uma alavanca em especial que eu queria destacar aqui para a nossa discussão, que é a alavanca de cadeia de valor sustentável. Bem simples, bem fácil. É, bem pouca coisa. E aí eu queria te escutar um pouco, Letícia, de como o mercado hoje vem trabalhando Uhum. e, novamente, escutar a tua visão sobre esse tema, entender o que é que hoje, o que é que a gente tem de inovação hoje no mercado. Então, queria te escutar um pouco sobre algo que é tão complexo, né? Enfim, e que muda tanto também de empresa para empresa, como a gente também consegue aplicar inovação nessa frente. Sim. Claro, eu até brinquei, né, que é um tema super complexo, porque, assim, é um dos grandes desafios globais, não é só no Brasil, a gente conseguir fazer toda essa gestão de ponta a ponta de cadeia de valor, né. E, na verdade, quando a gente fala de cadeia de valor, assim, para traduzir isso, a gente está olhando desde a matéria-prima, de onde veio a matéria-prima, quem que é aquele produtor, será que ele tem responsabilidade social, será que ele tem responsabilidade ambiental? Né, depois que é colhida aquela matéria-prima, o café, para onde que ele vai, quem que faz essa logística do café, né, para onde que vai, esse lugar que vai também tem responsabilidade social e ambiental, como que as pessoas nessa cadeia toda estão sendo tratadas, bem remuneradas, depois que foi ali pro local, né, de armazenamento, vai para uma indústria, depois a indústria vai para o varejo. Então, assim, cadeia de valor é pensar a vida do produto como um todo, né. E imagina como é que a gente consegue, ainda mais em grandes empresas, com uma multiplicidade de produtos, vários tipos de fornecedores, a gente conseguir fazer essa gestão de responsabilidade social e ambiental bem adequada. Tanto para a gente ter esse cuidado, de que esses fornecedores são parceiros de negócios bons, né, para minha própria empresa, quanto para saber, se eles estão impactando de alguma forma, positiva ou negativa todos os ambientes e todas essas fases, né, ali, como é que a gente também pode usar essa visão de cadeia de valor para melhorar os nossos processos, para diminuir desperdícios de alimentos no meio da cadeia, né, o desperdício da matéria-prima ou o desperdício do produto que está na gôndola acaba vencendo. Então, todos esses temas, essa super complexidade está alinhada a essa questão da cadeia de valor. E aí, o que que a gente tem visto muito, assim, em inovação na área, e que está sendo cobrado, inclusive por legislação fora, né, do Brasil, principalmente na União Europeia, é a questão de rastreabilidade de toda essa cadeia. Então, saber de onde vem, por onde passou, para onde vai, né? E saber todas essas questões sociais e ambientais ali nessa, né, durante todo esse percurso. Então, tem muita tecnologia sendo aplicada, tem blockchain sendo aplicado para conseguir fazer essa rastreabilidade, tem inserção de códigos, né? A gente trabalha com código de barras, por exemplo, que é bem conhecido. O código de barras é um tipo de identificação do produto, mas como é que a gente faz esse código de barras ou outro tipo de codificação representar todo esse caminho desde lá da matéria-prima até o final, né? Até a gôndola, né? Se a gente colocar aí o pós-consumo também, aí complica mais ainda. Mas a gente tem grandes desafios, a gente tem softwares, a gente tem uso de inteligência artificial para conseguir fazer essa leitura da cadeia funcionar como um todo e para
conseguir, por exemplo, mapear dados públicos que estão disponíveis sobre a qualidade social e ambiental de determinado fornecedor. Então a gente tem uso de tecnologia e são processos de inovação que, assim, começam com pequenos projetos pilotos para depois, né, ver se funciona, para depois ser aplicado em cadeias maiores, para a gente conseguir avançar em todo esse sentido e ter a garantia de que, aquele produto veio de um lugar com responsabilidade social e ambiental, com uma origem, né, bem pensada, bem conduzida, bem gerida e passou por todo esse caminho, tanto com responsabilidade quanto com essa visão de diminuição de perdas, né, de economia de custos, de uma visualização dessa cadeia para melhorar, por exemplo, pontos de logística, né? A gente no Brasil isso é um desafio imenso, né? Então muita tecnologia tentando aplicação de tecnologia para também ajudar nesses processos de logística. Então, assim, tem muitos subtemas, né, dentro Sim. da cadeia de valor. E assim, nenhuma solução vai ser possível sem ter a tecnologia aplicada, seja blockchain, seja inteligência artificial, seja qual for, né, essas codificações, seja qual for a solução tecnológica, a gente precisa cada vez mais disso para nos ajudar a ter essa visão de cadeia. E mais uma vez, é algo que traz um resultado positivo para a empresa, Sim. né? Ter toda essa visão, essa fluidez e esse cuidado ali ao longo da cadeia. Então acho que esse é o tema que mais me vem de, assim, de inovação nesse sentido de cadeia. E tem, claro, por exemplo, vocês, né, o principal produto ali de vocês vem do café, né. Então tem alguns outros tipos de inovação de tecnologia sendo aplicadas ali com um cuidado maior com o agricultor. Então, por exemplo, capacitação técnica para o agricultor. É aquele pequeno agricultor que vive num lugar remoto, que às vezes não tem acesso à tecnologia, mas como é que eu consigo aplicar a tecnologia para ajudá-lo a ter uma produtividade maior, né, para ter sei lá, um manejo adequado ali do cultivo. Então, enfim, tem uma série de iniciativas de inovação nesse sentido, também sendo aplicadas não a toda a visão da cadeia, mas às vezes uma tecnologia que soluciona uma parte, né, de toda essa questão. Eu participei também como jurada de um programa de inovação e um dos vencedores foi uma tecnologia aplicada às notas fiscais do produto na gôndola. Então, você pensa em cadeia de valor, quebra essa cadeia e chega naquele problema da gôndola, que a gente gera nota fiscal física, está emitindo resíduos ali. Então, como que a gente digitaliza tudo isso no varejo? Como é que essa digitalização diminui o uso do papel, né, esse desperdício, esse uso desse recurso natural, como, né, diminui esse uso de recurso natural, e ao mesmo tempo digitaliza e consegue colocar mais dados importantes sobre aquele produto nessa digitalização. Maravilhoso. Então, enfim, acho que são muitos esse olhar de cadeia como um todo, e tecnologia sendo aplicada para a cadeia, mas também os desafios pontuais que Sim. existem em cada fase que estão sendo solucionados por meio de tecnologia. Tem o desafio de tornar essas tecnologias mais escaláveis, né, os processos de inovação, que começam com essa POC, como é que a gente vai fazer ele crescer Sim. para, né, porque os problemas são grandes e complexos, né. Mas, assim, tem muita coisa legal acontecendo sob esse aspecto, e é isso, novos problemas, novas Novas soluções. soluções. É. Letícia, eu te escutando, me remeteu ao nosso trabalho, ao nosso programa aqui que a gente vem trabalhando desde 2023, que é o Coffee Verified, né, Uhum, que é um selo de rastreabilidade, um selo próprio, uhum, mas que tem muita inovação por trás dele, né? Tem muita sim, inovação e a cada dia que passa a gente vai entendendo um pouco mais do produtor, do processo e melhorando também as nossas avaliações. sim. Uhum, Então, lá em 2023, quando a gente lançou, inclusive a gente tem um desafio que é exatamente de dar escala para esse selo, uhum, fazer uma rastreabilidade aí de 100% da cadeia, imagina, sim. né? Uhum, É um desafio imenso, mas é um trabalho muito bonito, é uma avaliação socioambiental,
Uhum. Então, a gente entra em 2 pilares muito importantes, além do de governança, sem dúvida, porque a gente traz toda a transparência para o consumidor, da onde esse produto vem, quem é o produtor, né, Uhum. a gente garante que é um café, que tem uma origem, rastreada, garantida, né, então, Uhum. eh, através da plataforma hoje a gente usa a plataforma AgroTools, é uma plataforma que faz uma avaliação através de imagem de satélite, Uhum. e a gente consegue identificar, por exemplo, se houve algum desmatamento dentro dessa área. A Uhum. gente tem um polígono da área, então, do produtor, então a gente identifica. Hoje a gente consegue identificar até se, por exemplo, aquela área é produção de café ou produção de outro tipo, né, Uhum. de alimento. Então, a gente consegue entrar nesse nível de detalhe. E Sim. é muito interessante, é muito bacana esse tipo de inovação que a gente vem aplicando hoje ao negócio. Uhum. Claro, como você falou, hoje a gente está trabalhando na linha Rituais 85+, Uhum. mas é um trabalho que a gente realmente espera que se torne grandioso aí, escalável para todas as linhas do grupo, né? Sim. Então tem esse ponto que é bem legal. Bom, Uhum. e aí agora a gente finaliza essa avaliação aí na prática, na verdade, esses exemplos de como a gente consegue aplicar a ESG na prática, olhando para o último pilar, que é o de governança, né? Uhum. O último, mas não menos importante, Sim. que é o de governança, né? Então, como a gente consegue aí, qual seria um exemplo prático que a gente Sim. poderia trazer de inovação dentro do pilar de governança? Porque às vezes a gente olha e diz, nossa, governança, a gente fala de processo, transparência, ética, rastreabilidade, auditoria, mas e a inovação? Como é que a Sim. gente enxerga inovação nesse pilar? Sim. Você sabe, Lara, que a gente sempre fala, assim, que quando você vai começar um projeto de ESG dentro da empresa, você olha para a governança, né, primeiro. Vamos olhar ali, quem são as áreas que estão participando desse processo, se já participam, se já não participam, quais são os níveis, né, das pessoas que participam, se é só liderança, se tem outras pessoas envolvidas. E aí você começa a trazer esse olhar de inovação aí não para o olhar de tecnologia, mas inovação como gestão ali Sim, dessas questões, porque sim, afinal ESG não é uma área da empresa, ESG é algo que vai passar por todas as áreas, perfeito, né. Então, a gente até perfeito. brinca que a área de ESG na verdade é uma área de mobilização, né, É isso você fica mesmo, falando para todo mundo, que é todo isso mundo precisa mesmo. fazer parte, enfim. Eh então, eu acho que tem primeiro essa inovação no sentido de vamos criar aqui, comitês, encontros, reuniões, seja lá qual o nome que você dê para esse tipo de organização, para que as áreas comecem a se conectar cada vez mais e entender a importância do trabalho, multidisciplinar. E além disso, será que a nossa área de inovação, assim como a área de riscos, assim como a área de P&D, está fazendo parte desse modelo de governança? Porque nada melhor do que a expertise de quem está na área de inovação para conseguir até pescar esses desafios, né, do E, do S que a gente tem, e com essa criatividade, com conhecimento em tecnologia, com conhecimento em processos inovadores, como é que a gente consegue fazer essa solução. Então eu acho que uma primeira visão de governança é essa integração das áreas, né, essa comunicação contínua ali das áreas da empresa, incluindo o setor de inovação para participar dessa conversa, né. E aí, é claro, acho que também tem que ter também o interesse das 2 áreas, né, o setor de inovação também saber que as questões sociais e ambientais são extremamente desafiadoras e às vezes isso ser até um motivador, sabe, aquilo que cria vontade de trabalhar, vontade de solucionar para o setor de inovação, e sabendo que tem tantos desafios que vêm dessas questões, começar ele também se interessar, sabe, para conhecer as Sim, ações que tem na empresa, para conversar com a área, para ler um relatório de sustentabilidade, para ver o que já tem de desafio lá, né, tipo, é um grande
uma ferramenta de comunicação interna e de gestão interna também, o relatório de sustentabilidade. Então, fazer essa atuação contínua e essa vontade nascer também dentro da área da inovação, para que as soluções venham, assim. Mais uma vez, né, tem muita parte do SG que a gente funciona com outras áreas, que é o beabá do SG, que vai ter os indicadores padrões, etc. A gente já sabe, já conhece como melhorar, né? A gente tem técnicas, padrões, metodologias para melhorar, mas tem muitos desafios que vêm dessa complexidade natural das coisas, né, acontecendo. E nessa complexidade eu não vejo, assim, aliás, eu vejo grandes transformações quando a gente traz a inovação para esse processo. Então, enfim, não sei se eu consegui Sim. Não, responder sem bem, dúvida. E mas eu vejo que, eu estou no grupo tem 8 anos, e eu vejo que depois da da estruturação da governança de inovação uhum, dentro do grupo Três Corações, eu percebi o quanto que isso mudou. E às sim, vezes isso parece distante do ESG, na verdade isso está dentro do ESG, sim, né. com certeza. Então, assim, quando veio o Cafeína Hub, com o Cafeína Open, Cafeína Ideias, então, é através dessas plataformas, dessas conexões com as outras áreas, né. Então, hoje Uhum, a gente vê, por exemplo, a indústria tem o saving, então hoje a indústria tem uma reunião de saving. uhum, A reunião de saving, eles trazem ideias sim, para trazer redução de custo, redução de recursos consumidos, enfim. uhum, Mas essas ideias, elas precisam estar conectadas com o Cafeína Ideias. sim, Então, legal. quer dizer, tudo se conecta e tudo é Sim, inovação. sim, E passa pelo ambiental, passa pelo governança, né? Então, você consegue entender, consegue encaixar ali tudo dentro de um grande sistema que se conecta, sim. né? Nada É. está separado. Você até falou, Lari, do Cafeína Ideias, que, né, quando vocês fizeram o convite, eu fui, né, estudar, né, o Sim, Cafeína Hub. E é legal também, porque você faz os próprios colaboradores da empresa saberem que eles são as melhores pessoas para ver onde estão sem os dúvida, gargalos, né? claro. Eles que conseguem Uhum. ver desde onde está vazando a água num banheiro, uma torneira do banheiro, Isso, até onde está tendo perda de material em determinada área da indústria, assim. Então, você conseguir ter esse polo de diálogo e conexão é algo super inovador. Isso ajuda numa mudança até cultural da empresa, né? E é isso, e você começa a ter né, a área, entre aspas, ESG, pegando a percepção dos próprios colaboradores do que pode ser uma oportunidade ou um desafio para sem ter dúvida. melhoria ali na inovação, né. Então é muito interessante, assim, é algo legal, assim, de vocês, né, Sim, divulgarem e sempre sim. falarem sobre a existência, né, do Café Ideias como um processo Eu de estava pensando, inovação. inclusive, esses dias, e eu caí em si, que eu nunca tinha colocado uma ideia no Cafeína Ideias. Sim, E aí eu sim. lancei uma ideia no Cafeína Ideias. Olha lá, legal. Eu Tchananã. disse: "Gente, como é que a gente tem ideias e não botou no Cafeína Ideias?" Sim. Se é a principal plataforma da companhia. Então, a gente às vezes né, não conecta, né, às vezes nós mesmos que estamos ali dentro do processo, não conseguimos conectar as plataformas, e eu acredito que a gente tem muitas oportunidades hoje dentro do grupo, né. Sim. E para concluir aí essa a primeira conexão do ESG com a prática, eu queria continuar ainda com a Letícia, e já já eu vou puxar o Murilo aqui para a nossa conversa, mas eu queria concluir, Letícia, esse primeiro bloco, assim, de troca de ideias, mas te escutando, como você percebe que ESG e inovação podem agregar valor ao negócio, né? Sim, A partir sim, dessas duas frentes unidas, atreladas, como elas podem trazer esse valor, agregar valor? sim. Você sabe, Lara, que é uma, assim, também eu acho que é uma outra questão que é muito discutida Brasil afora, que é: será que o ESG está trazendo valor? Será que a inovação traz valor? Né, assim, será que é uma área burocrática, o ESG principalmente, ou será que é algo que está trazendo resultados para a empresa? E não estou falando só de resultado financeiro, estou falando de resultados positivos como um todo, assim.
E o que a gente mais tem visto, tem algumas pesquisas recentes, inclusive, que vieram trazer os resultados positivos para as empresas que já têm o ESG ali bem desenvolvidos. Tem uma pesquisa em específico que até analisa assim, o grau de maturidade das empresas com relação ao ESG e o quanto cresce o grau de maturidade e o quanto vem os resultados, essa visibilidade dos resultados positivos para essas empresas, eh, vamos dizer, pequena, baixa, média e alta maturidade do ESG. E o que vem se mostrando muito é que a gente tem muito ganho em gestão, melhor administração da empresa, a gente tem muito ganho em RH, então os colaboradores querendo permanecer na empresa, querendo trabalhar, então sendo um critério tanto de retenção de talento quanto de atração de novos talentos. Eh, a visão como um todo da empresa de riscos e oportunidades melhora e é muito mais aprimorada. A gente lembra, principalmente aqui falando no viés mais do ESG, que não existe ESG se você não começa a ouvir as partes que se relacionam com a empresa, né? Então é sempre um processo de vamos escutar todo mundo que se relaciona comigo, inclusive lá fora, nas partes de fora, para ver o que, que tem de desafio e o que, que tem de oportunidade social e ambiental, e depois eu internalizo aquilo que tem maior impacto, maior significância, né, para o meu negócio. Então, essas visões têm trazido já muitos retornos em termos de gestão, de visibilidade e de continuidade dos negócios. Tem vários outros resultados positivos nesse sentido. E, mais uma vez, quando você alinha o SG à inovação, aí você eu acho que também vai para um outro patamar, que é de melhoria de competitividade, de lançamento de novos produtos que não estão no mercado, de novas soluções que não estão no mercado. Ou solução, por exemplo, que a gente falou bastante da pauta de resíduos, algo que antes era desperdiçado, hoje eu posso vender como produto. Então, você começa a alavancar mais ainda, e aí é um ponto de vista meu, aí não é pesquisa, né? Mas é um ponto de vista meu que você consegue alavancar mais ainda essa oportunidade de melhoria de competitividade do negócio, sabe? De sair como inovador em alguns processos, e isso, claro, né? A gente brinca que vira aquela corrida da inovação, né? Então, se uma empresa está fazendo, a outra corre atrás também, porque também quer Sim. fazer, vamos melhorar os nossos processos, e isso, inclusive, acho que empurra todo mundo para frente, sabe? Então, acho que eu vejo essas grandes melhorias acontecendo, e acho que isso cada vez mais vai aumentar, assim, seja porque a gente tem novas regulamentações exigindo que o SG e a inovação aconteça, seja porque o próprio mercado tem trabalhado para isso ser desenvolvido. Temos os desafios, claro, né, a gente não está tapando os olhos para desafios, para questionamentos que se faz, né, para as áreas, etc., momentos, enfim, de toda a sociedade, né, mas, assim, os avanços na prática, quando você vê as empresas com uma maturidade boa em ESG, é isso, os avanços muito claros em gestão e avanços muito claros nos processos de inovação para diminuir custos, criar oportunidade de produto, melhorar a competitividade, Perfeito. melhorar a imagem, reputação e etc. Muito bacana. Muito bacana. E aí, agora a gente, se aprofundando um pouquinho agora nos processos de inovação, a gente já comentou um pouco sobre essa plataforma do Cafeína Hub, e aí a gente tem todo o time de inovação que tem todo o lugar de fala para de Uhum, fato entrar e detalhar um pouco mais sobre o Cafeína Hub, mas a gente tem Cafeína Ideias, como você comentou, ele é uhum, aberto para o nosso povo, para os nossos colaboradores, uhum. mas a gente tem o Cafeína Open, onde a gente busca dentro do ecossistema das startups, eh soluções para desafios, né, oportunidades que a gente tem dentro de casa. Então, a gente percebe que existe um gargalo, existe um problema Uhum, e lança no mercado esse desafio, buscando essas startups aí para solucioná-lo. uhum, Então, agora a gente vai entrar um pouquinho nesse detalhe para contar como é que a gente vem atuando de forma ativa junto com o time de inovação, né? E uhum, aí eu e o Murilo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento que a gente vem passando, né. uhum, Foi um processo aí que começou em 2024,
Murilo nem estava na companhia ainda, mas era um problema recorrente dentro do programa de logística reversa, que tinha muito a ver ali com possibilidades de reciclagem dessa cápsula. A gente sabe que é um resíduo complexo, né? Tem muitas camadas, Hum, camadas de processo, de fato, não sim. só de embalagem, mas de processo, né? E a partir disso a gente começou a discutir um pouco dentro da área quais as oportunidades, como a gente poderia solucionar o problema. Uhum, E aí foi que a gente chegou no time de inovação. uhum, Gente, a gente tem esse problema, e nós queríamos aí o apoio do time de inovação para desenvolver algo que pudesse nos ajudar, assim. A gente nem tinha ainda um norte, mas a gente tinha um problema. E aí, não, vamos lá, expliquem melhor o problema. E a gente começou a destrinchar esse problema, detalhar o problema. E a partir disso a gente lançou o desafio dentro da plataforma. E tivemos aí muitas startups que se inscreveram. Inclusive, nós tivemos tantas oportunidades que a gente precisou depois abrir um pouco mais. A gente foi para além do desafio, porque a gente não queria perder as oportunidades que vieram a partir desse momento, né? uhum, E tivemos algumas seleções, selecionamos as startups, tivemos algumas startups ali que passaram para o próximo estágio, que era um pitch day, ou uhum, seja, um dia, né, na verdade foi uma manhã, onde a gente estabelecia ali um tempo pequeno, um tempo rápido ali, na verdade uma apresentação rápida, um pequeno tempo para que, de forma bem objetiva, a solução fosse apresentada. Convidamos diversas áreas que tivessem ali, de alguma forma, relação com o processo de reciclagem de cápsula, desde o uhum, time do comercial, o time de marketing, responsabilidade social, qualidade, P&D. Então, a gente realmente tinha um corpo técnico ali para avaliar essas startups, e a partir disso a gente selecionou 3 startups uhum. e hoje nós temos, né, na verdade não é uma POC, são 3 POCs em uma, né? Viraram três até. Foi, é verdade. Então, de um desafio, a gente destrinchou isso em 3 POCs, e foi muito bacana, porque eu costumo dizer que esse processo de inovação dentro da área ambiental e dentro do Grupo Três Corações, ele foi tão inovador que ele inovou até no formato de financiamento da própria POC, né? Uhum, Porque a gente conseguiu aí parte do recurso através do Senai Ceará, que uhum, disponibiliza um valor para apoiar a inovação em empresas, então parte do uhum, recurso veio do Senai Ceará, e parte veio do Grupo Três Corações, né? E uhum, hoje a gente tem essas POCs em andamento, e eu vou convidar aqui um pouquinho, vou convidar o Murilo para falar um pouquinho de como essas POCs, né? Como a gente vem implantando, porque agora a gente está na fase de implantação. Então, como uhum. é esse desafio, né, de medir, monitorar, garantir as implantações, e o que, que a gente espera, acho que no futuro, né? Quando a gente concluir, o que, que a gente espera? Será que a partir disso a gente vai conseguir escalar? Quais são as expectativas? E o impacto disso para o nosso projeto, para o nosso programa de cápsula, o quanto que seria positivo caso a gente tivesse aí bons resultados. Falando um pouco das nossas provas de conceito, nós, através da cafeína, como você bem disse, começamos 3, né? Inicialmente não eram para ser 3, mas viraram 3 POCs, e cada uma numa região do país, do Brasil aqui, basicamente. E nós, dentro dessas 3, uma é para colocação de totens, 4 totens, para que as pessoas possam descartar suas cápsulas e agregar um valor, no sentido de recompensa mesmo, né. A gente está conseguindo conectar, esse descarte com vouchers no na nossa plataforma de e-commerce, no Mercafé. Então é a primeira iniciativa com o Mercafé que a gente tem feito aí esse resgate de voucher junto da área ambiental, e está sendo aí um desafio bacana, tanto para a startup quanto para Três Corações, de identificar aí esses volumes, a adesão das pessoas, e a gente espera que essa POC
possa ser expandida depois do período e possa trazer mais engajamento, né, Uhum. mais descarte das pessoas e conectividade, porque ela realmente junta ali nossa questão ambiental de coleta de resíduos com inovação de fato, com tecnologia, né. E é uma Uhum. tecnologia, que vem aí para facilitar mesmo a vida das pessoas, né, é super descarte super simples, todo mundo consegue fazer, e a gente tem boas expectativas nessa POC. A segunda POC ela é voltada para a confecção de chapas através da coleta de cápsula, né. Então em São Paulo a gente tem, um volume bem grande de cápsula dentro do nosso programa, e a gente está conseguindo usar parte desse volume para transformação dessas chapas, e elas vão voltar para o nosso programa de coleta de cápsulas como displays de coleta, né. Então, Uhum. nada melhor do que fazer com que, o próprio resíduo vire parte do próprio programa, né. Sim. Então é um exemplo aí de economia circular na prática, né. E a terceira POC, ela acontece no Nordeste também, e onde nós temos o descarte de cápsulas através de uma outra startup, em casas, né, em hubs de coleta, onde as pessoas podem levar sua cápsula e garantir também o voucher no Mercafé, dentro da plataforma da cidade. Eles têm um aplicativo que tem diversos benefícios e o Mercafé está ali dentro como um desses benefícios, através da entrega de cápsula do consumidor. Então Bacana. são todos voltados aí que no final das contas vão para o consumidor, que no ESG tá tendo um papel de cobrador ali das ações das empresas, né. Hoje a gente, fala muito de empresa para empresa, né, dessa discussão ESG, o que é isso, como que a gente adere ao ESG, mas os consumidores hoje eles estão muito mais conscientes e buscando, comprando produtos, buscando serviços que estão preocupados com isso. Hoje você vê as pessoas procurando na embalagem selos de verificações, selo de responsabilidade ambiental, que isso também impulsiona as empresas, né, a Três Corações, principalmente, a buscar soluções, né. E aí através das POCs, das provas de conceito, a gente tem conseguido, atingir um pouco mais de pessoas e a gente espera que dê muito certo, que até o final do ano a gente consiga bons resultados para expandir. Muito bom. É até bacana falar também que, através dessas POCs, a gente conseguiu conectar várias áreas. Foi Sim, muito legal, porque, Uhum. quando a gente levou a ideia, por exemplo, do cashback para o time do e-commerce, que inicialmente a gente achava que era um desafio, Uhum. ele olhou como oportunidade. Sim. Então ele não olhou para aquele custo, porque a gente chegou para o time do e-commerce pedindo um patrocínio. "João, me Interessante, patrocina", sim. né, mas ele olhou para aquilo e disse: "Nossa, não, Larissa, vamos juntos, Uhum. Murilo, vamos sim, juntos, é uma oportunidade, porque, isso agrega valor, Sim. né, então isso E vai convidar o nosso consumidor para visitar o e-commerce". sim. E a gente recebe todas as cápsulas, Uhum. todas as marcas, né, então, se de repente é aquele consumidor que não podia não ser um consumidor Três Corações, ele passa a ser um consumidor Três Corações. Sim, sim. Não, e é interessante, Lara, vocês falarem, os 2, né, falaram sobre isso, sobre a questão de motivação do consumidor, que também é outra questão que a gente estuda muito, assim, Sim, como é que a gente faz as pessoas mudarem o seu comportamento e aderir a esses novos programas, porque por mais que a empresa, assim, a responsabilidade, a gente está dizendo que a responsabilidade é do consumidor ou da empresa, até porque em sim, direito brasileiro a gente tem compartilha. responsabilidade compartilhada, todo mundo tem Exatamente, que atuar, compartilhada. né? E o retorno do resíduo, da cápsula, da embalagem pós-consumo depende da ação do consumidor. sim, Então a gente tem todo um, assim, um estudo de comportamento, mudanças de comportamento mais sustentável para entender o que é que da capacidade daquela pessoa de aderir ao meu projeto, por exemplo, de logística. Por exemplo, eu tenho diversos tipos de pontos de coleta, então isso faz com que a pessoa tenha capacidade física de ir lá, Sim, né? A gente tem que ter os ambientes muito facilitados, então, tanto ambiente de comunicação, olha, consumidor, temos isso disponível, traga até a gente faz isso, os benefícios são esses, e etc. Então,
o ambiente facilitado tanto de comunicação quanto físico também, e a motivação. Sim, E quando a gente fala de motivação, né, o ser humano é super complexo. Então a gente tem vários estudos para tentar entender o que é que motiva. E o benefício financeiro, um cashback, né, um desconto, é algo motivador, né? Tanto é que tem vários programas de logística que estão apostando nisso como incentivo. A gente precisa daquele cutucão, né? A gente fala o Uhum. cutucão do bem, que é que vai fazer essa pessoa sair do lugar da inércia, Sim, sim, né? Então é super válido, porque é com isso que a gente começa a gerar mudança de de comportamento, de comportamento, né. conscientização. Né, e eu quis até frisar nisso, porque tem inovação nisso também, Sim, nesse estudo de comportamento, né, das pessoas, do cidadão, de todos nós, né, o que que sim, faz a gente, querer mudar, né. Então é incrível, assim, que vocês tenham também dentro dessa POC, além da tecnologia, além desses novos processos, além de economia circular, também ter esse olhar cuidadoso para a motivação das pessoas, sim, né, a gente precisa fazer também todos nós, querermos sairmos do nosso conforto para ter, essa atitude que também é mais sustentável. Então, enfim, acho que é mais uma visão aí de inovação, né, junto com a área de ESG, a área de meio ambiente funcionando bem. bacana. Eu vou voltar aqui numa fala, e aí a gente fechando esse bloco de entender um pouco de como a inovação é na prática, aqui com o exemplo dentro do ESG de aplicação hoje do Cafeína Open, mas eu vou voltar um pouquinho aqui na fala, e aí fazer uma conexão de uma ferramenta muito importante e estratégica, né, que é o relatório de sustentabilidade, que Uhum, veio na sua fala lá no início da nossa conversa, sim, e eu te convido, Letícia, para falar um pouquinho da importância dessa ferramenta hoje, para, né, e a conexão dela com essa inovação, com a importância dela para essa inovação dentro das empresas e a conexão com o ESG. Então, como sim. esse relatório sustentabilidade, que inclusive o nosso foi lançado aí o de 2025, que remete aos dados de 24 recentemente, como isso, como esse documento Uhum. pode refletir aí, impactando positivamente, né, a inovação e o ESG. Sim, sim. É, o relatório de sustentabilidade, ele é uma ferramenta de gestão e de comunicação, né. Então, assim, ele vai conter ali tudo que a empresa de fato faz, né. E aí a gente tem vários indicadores, métricas, etcétera, né, normas, padronizações, por exemplo, GRI, né, que nos ajuda a fazer o relatório de sustentabilidade de uma forma bem feita, transparente, né, responsável. Então, o relatório ele vai trazer para o universo público aquilo que a gente tem de iniciativa social e ambiental com grau de profundidade sobre cada uma dessas ações e sobre os desafios que a gente enfrenta. Então, quando uma área de inovação faz uma leitura de um relatório de sustentabilidade, um relatório que seja, bem feito, cuidadoso, como vocês têm esse cuidado em fazer, a área de inovação consegue saber, ali quais são essas oportunidades, quais são os desafios que existem, né. Então eu acho que é uma forma, sim, de conhecimento das ações, e isso, Lara, até a área de inovação interna quanto externa. Até as startups que queiram, de repente, verificar se uma sim. empresa tem a sua solução, por exemplo, uma startup que trabalha com reuso de água, para algo que a gente ainda não falou. Ela pode olhar para um relatório de sustentabilidade de uma empresa e verificar se aquela empresa está relatando um desafio, uma Sim, meta sem dúvida. relacionada, né, essa diminuição de recursos. Então é sim uma ferramenta de comunicação que vai trazer essa visibilidade do todo, das iniciativas, tanto do que já está sendo feito, quanto dos desafios que ainda existem, né. Então acho que é uma forma tanto de, assim, uma possibilidade da área de inovação interna, quanto de inovações externas, né, conseguirem até fazer esse approach, sabe, para os seus potenciais clientes, como Três Corações, enfim, outras empresas, para verificar se tem
você já apresenta aquela questão que eu tenho um negócio, né, eu tenho um negócio solucionando determinado problema, será que esse problema está sendo relatado para as por aquela empresa? Então é assim, um instrumento de comunicação, bem importante, de gestão e de comunicação bem importante nesse sentido. Vejo conexão e vejo essa possibilidade de as áreas de inovação ficarem antenadas também, né, Sim, sem ao que dúvida. está lá. A gente que participou efetivamente da construção desse relatório de sustentabilidade, a gente percebe o quanto que é importante essa conexão, quanto Sim. que o quanto que é importante as áreas estarem alinhadas, estarem envolvidas nesse processo, Uhum. né, eu acredito muito que o time de inovação, ele não só é uma peça importante no fomentar a informação, Uhum. mas no receber, como você falou, né. Então, Sim. eh, inclusive, é o que eu costumo dizer que você entrou, olha, a primeira tarefa de casa é o relatório de sustentabilidade, porque a partir daqui você vai ter um norte de como as coisas funcionam, né. Então, Uhum. eu realmente vejo, assim, a grandiosidade que é um relatório de sustentabilidade, o quanto que é desafiante você construir um relatório de sustentabilidade, eh, e que quando as áreas, e falando do desafio interno, né, quando as áreas se preparam para que aconteça, se preparam para que, no momento que esse relatório vai ser construído, as coisas fluem muito mais rápido, de forma muito Sim, mais, mais concisas, com dados concretos. Então, sim. isso também é algo, acho que importante. E a tecnologia ela é relevante, principalmente para garantir que aqueles dados estão, sabe, o controle daqueles dados, o acompanhamento, medição e monitoramento. Sim. Então, quando a gente tem plataformas que auxiliam nesse processo, então eu vejo que tudo isso pode e faz com que o relatório de sustentabilidade saia, com uma base muito mais forte e possa auxiliar ainda mais, não só a empresa, mas também, como você falou, esse público externo, né. Sim. Inclusive no setor de tecnologia, né, as grandes plataformas que ajudam a fazer toda a gestão do ESG é uma parte de inovação também. Sim, Porque é isso, né, Lari, a gente usar sistemas internos que ajudam na gestão desses dados, ajudam a gente a ter uma gestão, atualizada, né, durante todo o ciclo, não só no momento de captar dados para colocar, né, no relatório, mas toda a gestão, né, seja que a gente está cumprindo as metas, o que que falta, etcétera, quais são os indicadores vinculados àquela determinada ação, tudo isso dentro de um software, né, de gestão ali ESG, ajuda a gente a ter essa visão e essa organização, né, a gente sabe que dentro do ESG a gente tem tomada de várias decisão, tomadas de decisão, e ESG a gente tem várias métricas, vários indicadores, né, sim, e esses softwares internos de gestão, eles ajudam a unificar os temas e relacionar com o ODS, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o GRI, o GHG Protocol, sabe, o que, né, quais ações têm a ver com cada um sim. desses indicadores. Então sim, assim, além, né, dessa questão externa de percepção, usar também a inovação e uma tecnologia para ajudar nessa gestão, ao longo de todo o ano, né, o input dos dados, a gestão e etcétera. E depois, para você conseguir exportar esses dados para colocar no relatório de sustentabilidade, isso também facilita muito mais, porque quando você não tem o software, são planilhas, ferramentas, e-mails, né, é Sim, é uma isso. é uma Um gestão ali grande das áreas, é, uma ainda ca maior, é, o é. desafio é ainda maior. Então, sim, tem com certeza esse processo de inovação de tecnologia usando também para gestão, talvez ali dentro de governança, né, que a gente trabalha com dados, gestão e etcétera. Colocar o software de gestão ali também é um grande avanço. Muito bom. Letícia, e uma última pergunta, que a gente queria agora entender o futuro. Quais são os temas que a gente ainda não tratou ainda, ou que são temas que já começaram a surgir, que tem a ver com essa frente de sustentabilidade e inovação, que podem, aparecer no mercado, mas que não é algo de hoje? Tá. E a gente pode estar falando de agricultura regenerativa, direitos digitais.
que é que você espera, o que você vislumbra, pensa que vem para o futuro? Sim. Primeiro, já aproveitando a deixa que você falou de agricultura regenerativa, é que a gente, assim, está no momento que a gente está deixando de falar de sustentabilidade e precisamos recuperar meio ambiente e cuidar bem da comunidade para a gente precisa regenerar mesmo, né? A gente precisa de tecnologia para regenerar e refazer, né? Fazer a natureza renascer como deveria, né, ser para a gente conseguir realmente alcançar um equilíbrio, né, das coisas, dos modos de produção com preservação ambiental e tal, não é preservação, né, com essa regeneração ambiental. Então, esse é um ponto. Mas, assim, Lari, pensando até em inovação, quando a gente vai para Fórum Econômico Mundial, quando a gente vai para eventos que discutem relação de empresas e meio ambiente e sociedade, ESG, os dois temas mais em voga são mudanças climáticas e inteligência artificial. Assim, não tem algum ambiente que se discute ESG, etc., que não fale desses dois temas, porque são os dois temas que estão mudando a realidade da Sim, nossa sociedade como um todo. sem dúvida. Né? Então, os dois assim caminham juntos, a interface dos dois, então como é que a IA pode ajudar também, né, a solucionar essas questões. Mas eu acho que esses dois temas são os temas disruptivos que vieram com uma velocidade muito maior do que assim, mudanças climáticas, né? A ciência já previa, mas quando a gente começa a ver com mais intensidade e com mais frequência, né, os problemas do clima acontecendo, seca, inundação e etc., e afetando cada vez mais a gente começa a ter mais essa noção do quanto os nossos negócios precisam mudar, tanto para diminuir as emissões, enfim, né, quanto para se adaptar a esses novos cenários. Então, a gente está começando a ver empresas vindo com soluções de adaptação dos negócios. Né? Como é que a gente vai vivenciar, a gente vai passar por safras que antes existiam, agora não existe mais, porque a gente vive períodos maiores de seca. Né? Então, mudanças climáticas assim, o tema de sobrevivência de nós, né? Uma sobrevivência e qualidade de vida de nós enquanto seres vivos, pessoas, e enquanto os negócios, como é que os negócios vão passar nesse furacão aí que a gente, dos momentos que ainda virão com mais intensidade e mais frequência, né? Então, acho que esse é o tema, assim, não é o tema da vez, não é novo, é antigo, mas os impactos estão mais fortes e o Fórum Econômico Mundial colocou mudanças climáticas dentro do top 3 dos problemas que Fórum Econômico está vendo dinheiro, né? Que o capital vai enfrentar nos próximos 5 e 10 anos. Então, assim, não tem o que discutir, que é um ponto extremamente importante. E o outro ponto, que é a inteligência artificial, é que a gente criou, né, a inteligência artificial que pode nos ajudar, né, em muitas questões, mas a gente já criou algo que a gente ainda não sabe como pensa, né? Então, isso também está sendo extremamente disruptivo e pode nos ajudar a ter muitas soluções. Eu acho que está aí para isso, para ser usada com responsabilidade, com ética, mas para ser usada. Mas está ali nessa questão das preocupações globais, né? E assuntos, eu acho que a gente ainda não tinha falado que são extremamente importantes, né? Sem da dúvida. gente trazer para a realidade da nossa vida e dos negócios também, né? Sem dúvida. E comentando um pouquinho para a gente concluir e trazendo para o Mundo Três Corações, eu vejo o tema mudanças climáticas, como você comentou, o quanto que isso tem impacto para nosso negócio. A área de riscos fez uma avaliação onde eles identificaram que entre os top 3, mudanças climáticas também era o tema de maior relevância na preocupação da diretoria, na preocupação das lideranças, na preocupação dos stakeholders. Então, então também é algo que a gente não só vê afetando de fato o negócio, mas que é uma preocupação
para as principais, né, enfim, principais atores relacionados ao nosso negócio, né? Uhum. E o que eu costumo falar muito para o time da indústria, do comercial, da logística, que é o nosso time ali que está relacionado com o nosso plano de descarbonização, Uhum. é que a gente precisa sair da caixa, Sim. Sim. né? Ah, hoje eu tenho um equipamento que ele funciona a gás natural. Uhum. Ok. Uhum. Então, a gente vai precisar pensar e inovar e Sim. buscar oportunidades alternativas de como a gente vai fazer esse equipamento funcionar Uhum. emitindo menos, Sim, sim. né? Uhum. Emitindo menos. Então, é um grande desafio que a gente tem para os processos industriais, eu acho que para toda a cadeia produtiva, Total. não só para a indústria, mas para toda a cadeia. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente também está mergulhado nessa frente, e Uhum. não é minha área de negócio, de fato, mas Uhum. mas é a minha ferramenta diária, Sim. né? E o Uhum. que eu costumo falar é isso, que como você comentou, a gente precisa e deve utilizar porque auxilia bastante, muito, Uhum. mas ela não pode ser, ela não pode definir os conceitos, não pode ser a última palavra. Ela Sim. tem que, A tomadora de a decisão, tomadora né? de decisão, né? Sim. Ela é uma ferramenta para auxiliar e traçar ali, ajudar no caminho, mas você é que tem que definir o caminho e chegar até o fim, né? Então, Uhum. acho que casa muito aí com essa vivência que a gente tem hoje dentro do grupo também. Sim. Então, bom, queria agora finalizar, agradecê-los pela presença, por esse momento, agradecer o time do Cafeína por ter me convidado. Foi muito rico a nossa conversa, nosso papo. Uhum. Espero que tenham outros. Fico aí, estou à disposição. Sim, E é sim. isso, muito obrigada, obrigada Três Corações, obrigada a todo mundo que ficou aqui nos assistindo, nos ouvindo, e até a próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigada também, Larissa, Murilo, pela conversa. Obrigada ao Cafeína também pelo convite. E que a gente possa ter próximas conversas e que a gente possa também ser portador de boas notícias, né? Exato. A inovação Exatamente. ajudando a gente a solucionar essas questões todas. Isso aí. Obrigado, Larissa, pelo convite. A Letícia também, um prazer te conhecer. Pessoas super relevantes aqui, interna e externamente, dentro do nosso grupo. Então, foi um prazer falar um pouquinho sobre ESG e logística reversa, né, mudanças climáticas e toda a nossa agenda ambiental, social e de governança. Obrigado.